Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa sequência de estudos sobre o céu. E, acima de tudo, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez falando sobre esse tema que é tão importante, irmãos. Tão importante porque nos incentiva a alimentar a nossa esperança para podermos realmente um dia usufruir daquilo que o Senhor Deus prometeu para cada um de nós, que é morarmos com Ele eternamente nos céus. E também obrigado a vocês que assistem o vídeo, que curtem, que compartilham. Obrigado por estar assim aprendendo, né, juntamente comigo sobre esse assunto importante. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre este mundo. Ele não é o nosso lar, ou é? É uma questão, é uma pergunta que nós temos então que entender. E de início eu quero ler juntamente com os irmãos 2 Pedro capítulo 3, vamos ler os versículos 10 até o 13, que diz assim: Contudo o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, irmãos, a questão é: esse mundo não é nosso lar ou é? Uma frase incompleta. Quantas vezes, irmãos, a gente já ouviu as pessoas, até mesmo músicas, que dizem o seguinte: esse mundo não é meu lar, eu estou aqui só apenas de passagem. Essa é uma frase, irmãos, que até ela é bem intencionada, mas ela está incompleta, porque nós temos que entender o seguinte: esse mundo, como ele está caído, amaldiçoado, não é realmente o nosso lar. Mas a terra renovada, sim, será o nosso lar. Será o nosso lar eterno, o lar dos salvos por toda a eternidade, irmãos. Então é um erro comum pensarmos que Deus vai nos levar para um céu eterno separado ali da criação. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que Ele vai renovar a própria criação. E a nova terra, ela vai ser então a nossa habitação final. Então a esperança cristã não é escapar da criação, mas é ver a criação restaurada, irmãos. Quando a gente observa então ali o plano de Deus, nunca foi abandonar a terra, mas transformá-la, mas redimi-la. Inclusive Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 19, irmãos, ele nos ensina que a criação como um todo, ela aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tá? Ela vai ser libertada ali do cativeiro da corrupção. É o ensinamento de Paulo. Então veja que em Romanos 8, Paulo ele personifica ali a criação como se ela estivesse gemendo, aguardando a sua redenção. Isso mostra, irmãos, que o mundo físico, o mundo realmente, a criação importa para Deus. Tá? O pecado ele não apenas corrompeu o homem, mas ele afetou toda a criação. Você observa lá em Gênesis capítulo 3, que após o pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Então veja, irmãos, assim como um artista, ele não destrói a sua obra porque ele cometeu um pequeno erro no traço, mas ele restaura, Deus também vai restaurar a sua criação ao invés de descartá-la. Não porque ele cometeu o erro, mas porque o homem resolveu assim desobedecer ao Senhor. Então veja, irmãos, nós precisamos valorizar esse mundo criado, precisamos atentar mais para ele. Precisamos rejeitar aquela ideia dualista que separa o espiritual como bom e o físico como ruim. Já aprendemos isso em vídeos anteriores. A cruz de Cristo, irmãos, ela alcança não apenas pessoas, mas ela alcança toda a ordem criada, toda a criação de Deus. Tá bom? Então, olhando por esse prisma, olhando dessa forma, nós vamos entender que a terra, a nova terra, no caso, ela vai ser a nossa pátria eterna. Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João escreve: vi novo céu e nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, e então ele afirma: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então veja, irmãos, algo interessante aqui: o céu, ele desce
até a terra. Não somos nós que abandonamos a terra e vamos morar eternamente no céu. Novo céu e nova terra refere-se ao quê? A uma nova ordem criada, uma nova ordem purificada, sem pecado nem morte, e onde o próprio Deus vai habitar conosco nesse lugar físico. Quando João usa aqui a palavra nova em Apocalipse 21, a palavra nova aqui ela vem do grego kainos, irmãos, que significa qualitativamente novo, e não neos, que significa totalmente outro, ou seja, vai ser a mesma terra, mas uma terra restaurada. Assim como o corpo de Cristo ressuscitado, reconhecido pelos seus apóstolos, um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo transformado, assim também vai ser com esse mundo, com essa terra. Pense, por exemplo, ali numa casa antiga, abandonada, que ela foi restaurada, ali com todo cuidado, com todo zelo, irmãos, com toda excelência, sem perder ali a sua identidade. Assim vai ser essa terra. A velha criação, ela vai ser de uma forma gloriosa, irmãos, completamente renovada. Então veja, nós não podemos desejar o céu como se fosse uma fuga, mas o céu vai ser o cumprimento do plano de Deus. E a eternidade, irmãos, ela vai ser cheia de propósito, vai ser cheia de beleza, vai ser cheia de comunhão, cheia de serviço. E tudo isso onde? No mundo físico, no mundo glorificado, este mundo transformado. Nós sabemos, irmãos, que a terra ela foi manchada pelo pecado, mas ela vai ser purificada pelo fogo. O texto que nós lemos de 2 Pedro capítulo 3 deixa bem claro. Ele diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo. Ele diz que os elementos se derreterão. E esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então observe, irmãos, que nessa ocasião o apóstolo Pedro, ele está falando de quê? Do juízo purificador. Ele não está falando da aniquilação da criação. Ela não vai deixar de existir. Ela vai ser purificada. A linguagem de fogo usada pelo apóstolo Pedro, irmãos, nos dá a ideia de uma transformação, de renovação. Assim como o fogo que purifica o ouro, assim também esse fogo será para purificar essa terra. Então veja, assim como Deus salvou Noé através do dilúvio, mas preservou a terra, assim também Ele vai salvar a criação através do fogo, removendo toda a corrupção e trazendo a justiça, trazendo a perfeição para esse mundo. Quando você pensa, por exemplo, numa terra, numa área, no campo que foi queimado por um incêndio, aquele campo, logo após o incêndio, pode parecer morto, mas meses depois o que acontece? Começam a brotar plantas novas. Assim também vai ser a terra, irmãos. Ela vai ser purificada, vai ser viva, vai ser gloriosa. Então veja que a nossa esperança, ela está firmada em quê? Num futuro real, num futuro tangível. E a gente deve, o quê, irmãos? Proclamar que a eternidade não vai ser numa nuvem, mas vai ser numa cidade, com ruas, rios, árvores e a presença, é claro, do próprio Senhor Deus. Inclusive, a nova terra, ela vai ser cheia da presença de Deus, cheia da justiça de Deus. O profeta Isaías, lá em Isaías 65, irmãos, ele deixa bem claro o seguinte: pois eis que crio novos céus e nova terra. Lá no final do capítulo ele vai dizer: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Então veja, irmãos, Isaías, aqui na ocasião, ele descreve relações restauradas. Ele fala da ausência da violência, do trabalho frutífero, ele fala de longevidade. Temos que entender que mesmo que parte dessa profecia se cumpra no milênio ainda, mas o seu ápice, o seu apogeu está onde? Lá na nova terra, onde não vai mais haver morte, não vai mais haver maldição, conforme Apocalipse capítulo 22. Agora, irmãos, imagine um mundo sem hospitais, sem prisão, sem funerais, sem lágrimas. Isso não é, irmãos, utopia, é a promessa de Deus para o seu povo, a promessa de Deus para os seus filhos. Então, meus amados irmãos, veja, a justiça plena, ela não vai vir através de reformas sociais, mas ela virá através da intervenção do próprio Deus. O anseio por justiça que nós sentimos hoje aponta, irmão, justamente para esse futuro certo. Então, entenda, esse mundo renovado é sim o nosso lar eterno. A Bíblia ela não ensina uma eternidade desencarnada, mas ela ensina o quê? Uma vida glorificada,
Onde? Numa nova terra. O céu, irmãos, é real, mas o céu eterno será o quê? A terra restaurada pela glória de Cristo. Jesus mesmo ensina na bem-aventurança: os mansos herdarão a terra. E essa, irmãos, é a nossa esperança. E não devemos receber isso com desprezo, mas com fé, com esperança verdadeiramente naquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, que ensinamento eu tenho para a igreja? A questão é: você ama o mundo de Deus como Ele ama, a criação do Senhor, ou você tem desprezado a criação com algo menor, desvalorizando? Outra coisa, você está pronto para viver eternamente com Cristo na nova terra? Se não, arrependa-se, cria no Evangelho, viva em santidade. Você está ensinando aos outros a verdadeira doutrina da esperança cristã? Portanto, corrija ali as suas visões místicas, a sua visão frágil sobre o céu. Entenda que a nossa esperança, ela está firme, uma esperança viva, uma esperança gloriosa, pois este mundo ele vai ser restaurado, ele será o nosso lar eterno com o Senhor. E isso, irmãos, nos motive cada dia mais a olharmos para a criação do Senhor com outros olhos, olhar para a criação do Senhor realmente valorizando cada vez mais, e entender que nós estaremos aqui para sempre com o Senhor, a eternidade toda. Que Deus esteja abençoando, meus amados irmãos, cada um de vocês. E não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar uma curtida, aquele likezinho lá embaixo, tá? E, é claro, possamos ter oportunidades ainda cada vez maiores de estudarmos a palavra do Senhor, de darmos continuidade, de falarmos sobre o céu. E isso nos incentiva a vivermos uma vida na prática, uma vida onde realmente Deus seja glorificado através de cada um de nós. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E, se o Senhor permitir, até o próximo vídeo, meus irmãos.